E agora nós vamos para o Rio Grande do Sul com o ginecologista Valentino Magno. Doutor Valentino, muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao Canal Saúde. Boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer falar de tão de longe com vocês. Aqui, por exemplo, está nevando agora. Sério? Nossa! A gente já É. sente, né? Aqui nós já estamos, viu, doutor Valentino, no BR-Obró. Completamente diferente. O BR-Obró é aquele calor, sabe, de 40 graus. Não é brincadeira não, viu? É o nosso país muito grande, né? É isso aí. É um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, né? Gente, olha, é o seguinte, imagina aí você que está assistindo o nosso programa, um vírus tão comum que quase todos os homens e mulheres serão infectados por um ou mais de seus inúmeros tipos. Eu estou falando do papiloma vírus humano, o HPV, que é um vírus que infecta peles ou mucosas, oral, genital ou anal, tanto de homens quanto de mulheres, provocando aí verrugas, lesões pré-câncer e câncer, a depender inclusive do tipo de vírus. Nós vamos inclusive ver uma cartela aí para você que está acompanhando o nosso programa Canal Saúde, que para você poder entender um pouco mais sobre essa infecção, essa cartela mostra que de entre 10 mulheres sexualmente, 8 a 10 mulheres sexualmente ativas, contraem pelo menos um tipo do papiloma vírus ao longo da vida. São 137 mil novos casos por ano no país, responsável aí por 90% dos casos de câncer de colo de útero. As vítimas preferenciais, elas são mulheres entre 15 e 25 anos e existe mais de 150 tipos diferentes de HPV. Nossa, doutor Valentino, são muitos, né? São muitos tipos, mas a gente sabe que tem alguns que são os mais importantes para contaminar o ser humano. E isso é tão importante que a gente conseguiu desenvolver uma vacina nos últimos anos, que já está disponível, inclusive, na saúde pública, para prevenir contra esses tipos mais graves, mais importantes. A gente acredita que quase 80% da população vai entrar em contato com HPV, a maioria das vezes no início das atividades sexuais, e o HPV ele pode causar desde as verrugas na região genital ou em qualquer outra região da pele, mas principalmente ele está relacionado com as lesões pré-câncer e o câncer de colo de útero. Então, ele pode causar lesões simples de pele, mas ele pode causar lesões muito graves nas mulheres. O câncer de colo de útero é o terceiro tipo de câncer mais comum em mulheres no Brasil e um número enorme de mulheres tem que passar por tratamentos muito agressivos e às vezes não conseguem a cura por uma doença que a gente poderia prevenir, porque a gente tem vacina, e que a gente poderia evitar se a nossa população tivesse acesso integral e fizesse os exames preventivos, que é o Papa Nicolau que se faz no posto de saúde ou no consultório do teu ginecologista. Então é uma pena, porque talvez a gente não tenha a capacidade de eliminar nenhum outro tipo de câncer, mas o câncer de colo de útero, o câncer de vulva, de vagina, de região perianal, agora a gente sabe de câncer de cabeça e pescoço, ele é relacionado com HPV. E se a gente conseguir vacinar a nossa população e fazer os exames de prevenção, os exames de rastreamento do colo do útero na mulher, a gente poderia evitar essa doença tão grave no nosso país e tão prevalente. A gente tem mais de 14, 15 mil casos de câncer só de colo de útero por ano no Brasil, fora todos os outros tumores que são relacionados com HPV. Eu tenho 2 filhos, doutor Valentino, um homem e uma mulher. Eu lembro que na época que eu vacinei a minha filha, hoje ela tem 21 anos e o meu filho tem 26. Eu lembro que na época que eu vacinei ela, a vacina do HPV, ela era liberada pelo governo, eu acho que era só de 10 a 13 anos, era isso antigamente? A vacina
A vacina, ela é liberada dos 9 aos 45 anos para as mulheres, mas o governo, ele instituiu de uma forma gradual, né? Sim. Então, começou primeiro um público, né, em 2014, 2015, daí saiu das escolas, voltou foi para posto de saúde, onde está até hoje em dia, né? Tendo sempre uma tentativa nossa de voltar para as escolas, porque as coberturas vacinais eram muito maiores. E também, em 2017, ela passou a contemplar os meninos, né? É bem importante que tu estava falando dos filhos, que a gente relacione, né, que a vacina do HPV não tem nada a ver com atividade sexual. A vacina do HPV é para evitar doenças, inclusive cânceres, né? Então, a gente sabe que as mulheres são as mais afetadas, mas é muito importante a gente vacinar os nossos meninos, que hoje, no posto de saúde, a gente também tem disponível numa faixa etária específica da população, que a gente pode dizer em seguida, mas a gente consegue, nos homens, também evitar doenças. Então, não é só para evitar a disseminação para a mulher, é também para evitar as doenças no homem. É muito importante que a gente proteja os dois. Eu falo sobre isso, doutor Valentino, porque nessa época era apenas para as meninas, né, para as mulheres. Perfeito. E aí, perfeito. Alguns anos foi liberado também para os homens. E aí eu também levei o meu filho para vacinar do HPV. E eu descobri, inclusive, que essa vacina era até os 40 anos de idade. Eu disse, nossa, eu já posso tomar vacina então? E o que eu gosto sempre de falar aos nossos telespectadores, doutor Valentino, assim, essa vacina não é uma vacina barata, inclusive, são 3 doses, né? E ela tem no governo, mas ele disponibiliza para uma faixa etária pequena da população, né? Isso. O objetivo principal em todos os modelos de prevenção no mundo inteiro foi tentar pegar a população antes de se expor à atividade sexual. Então, no Brasil, ela está disponível no posto de saúde para as meninas entre 9 e 14 anos e desde 2017 também contemplando os meninos entre 11 e 14 anos. É importantíssimo que a gente faça uma vacina gratuita disponível e que a gente consegue evitar inúmeras doenças. E realmente, a partir dos 15 anos, ela tem benefício no mínimo até os 45, benefício super comprovado. A mulher e o homem têm chance de se expor ao HPV ao longo de toda a sua vida, então não é só o adolescente. Mas é claro que aí o governo não pôde contemplar. É uma vacina que precisa ser feita 3 doses a partir dos 15 anos, e que tem um custo, mas o custo é muito pouco perto de todos os benefícios que ela pode oferecer, né? Agora, se eu não precisar gastar, é muito melhor. Então, o ideal é que a gente consiga vacinar meninos e meninas no posto de saúde gratuitamente, e quem já passou da idade dos 15 anos e ainda não fez a vacina, deveria se vacinar, mesmo que tenha que procurar a rede privada, porque a gente tem uma exposição ao HPV ao longo de toda a nossa vida e a gente pode desenvolver doenças com HPVs adquiridos muito depois dos 15 anos. O governo escolheu, como a maioria dos outros países do mundo, uma faixa etária específica para vacinar e que são as adolescentes, porque são o grupo mais exposto e que talvez a gente possa evitar, inclusive, uma vacinação antes do início da atividade sexual. A gente está vivendo aí a pandemia da Covid-19, né, doutor Valentino? E aí a gente está, todos nós estamos na expectativa da vacina chegar. E aí a gente está falando aqui sobre a vacina do HPV e outras vacinas também que previnem várias outras doenças. Então, muitas vezes ao longo da nossa vida, a gente talvez não tenha parado para pensar o quanto que é importante a vacinação. Né? Então, eu aproveito essa oportunidade que eu estou entrevistando aí esse grande médico, grande ginecologista, para chamar a atenção, e eu gostaria muito que o senhor também chamasse a atenção dos nossos telespectadores para cuidarem dos seus filhos, para cuidarem de vocês também e observar o cartão de vacina. E o senhor falou uma coisa que é muito importante, o custo-benefício. Às vezes a gente gasta comprando uma calça cara, comprando uma roupa cara, comprando uma coisa que nem tem tanta importância. E aí você fala assim, poxa, é a minha saúde. Então, assim, a saúde da gente é em primeiro lugar. Então, se você precisa tomar uma vacina, a vacina é cara, dá um jeitinho, aperta um pouquinho aqui, aperta outro pouquinho ali, mas não deixa de cuidar de você. Porque, assim, uma vacina como essa, ela previne, é uma vacina de prevenção, né? Agora, você imagina quando a doença chega e quando vai para a evolução de um câncer, que é muito pior, né?
E alguns pontos importantes, tá? Mesmo quem já teve HPV ou já tratou lesão de HPV pode fazer a vacina, tem benefício para não desenvolver uma nova infecção viral, mas até para diminuir a chance de voltar àquela lesão que já foi tratada. E essa fase de Covid agora está mais fácil falar de vacinas, né? Mas já teve muita bobagem de vacinas. É importante que a população saiba que a vacina do HPV é uma vacina extremamente segura, utilizada no mundo inteiro, com estudos de biossegurança extremamente fortes, muito mais estudos, inclusive, do que a maioria das vacinas que a gente faz para os recém-nascidos, né? E, assim, não tem por que não vacinar a nossa população. A população gratuita no posto e a população, se passou dessa faixa etária e tiver a possibilidade de fazer privada. É uma vacina segura, extremamente eficaz. A Covid, por exemplo, a gente vai ter bons resultados se a gente tiver os resultados da gripe, uma eficácia de 60%. A prevenção da vacina do HPV consegue evitar até 100% de determinados tipos de cânceres ou lesões. Então, não tem nenhum motivo para os pais não vacinarem seus filhos e para os médicos não prescreverem a vacinação para os seus pacientes. E olha que interessante, o doutor Valentino deu uma informação aqui para a gente. Talvez alguém que esteja assistindo o nosso programa agora nesse momento já teve o HPV e talvez nem saiba que mesmo tendo tido, né, pode se vacinar. Claro, as campanhas em termos de saúde pública sempre tentam pegar a população adolescente antes de iniciar a atividade sexual. Mas, fora disso, a população que já teve contato com HPV, a população que não sabe se teve ou não, a população que já tratou, inclusive já operou uma lesão de HPV, pode e deve. Ela diminui a chance de voltar àquela lesão que ela tratou e ela se previne para uma nova exposição de HPV. Então, é extremamente importante que quem tiver a oportunidade faça, independente da sua história passada com relação a HPV. Lembrando que a vacinação, ela vai até pacientes com 45 anos, né? Tanto homens quanto mulheres, tá? Então, prevenir é sempre a melhor solução, né, doutor? Perfeito, sem dúvida, sem dúvida. Essa é a mensagem principal. Não tem motivo para a gente não fazer os nossos exames preventivos, mas principalmente não tem motivo para a gente fazer uma vacina que pode prevenir alguns tipos de câncer, não é nem só um tipo de câncer. Muito obrigada pela entrevista, viu, doutor Valentino? Imagina, eu que agradeço. É um prazer falar para vocês e a gente espera dessa forma poder orientar cada vez mais a nossa população. Muito obrigado. Muito obrigada também, com certeza, né? Essas orientações